Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra e juntos vamos estudar o livro O que é o Espiritismo. Comigo, Eduardo Araújo, comigo, ele, Aloísio Guigino, e ela... Sim, Maria de Fátima Miranda, a especialista em pipa. Deus seja louvado. Vamos nós aqui. E nós estamos no capítulo 2 do livro que é o Espiritismo, Noções Elementares de Espiritismo. Estamos no tópico Dois Espíritos. E hoje iremos ler o item 12 desse tópico, Dois Espíritos. Quem quiser saber sobre a história da pipa, que acesse o programa passado, né? Está lá no nosso YouTube disponível tudo sobre a história da pipa, que aliás é muito interessante, né, Luiz Guigino? Fazendo uma analogia entre o perispírito e a pipa. Não vou contar para que todos fiquem curiosos e acessem o site da Rádio Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro. Ainda bem que Deus é misericordioso. .am.br, vai lá no programa que é o Espiritismo da semana passada, ou vá no YouTube também, no nosso programa Luz na Penumbra, estudo do livro que é o Espiritismo, e possam saciar a sua curiosidade. É uma forma didática de nós entendermos, graças à sabedoria. Eu nunca vi ninguém explicar o que é o perispírito de uma forma tão profunda como Maria de Fátima Miranda, isso aí, com a analogia da pipa. Eu já vi que vai bombar o nosso site, o nosso YouTube, todos vão querer acessar para descobrir o que Maria de Fátima Miranda falou sobre a analogia entre o perispírito e a pipa. Mas vamos lá, capítulo 2, tópico Dois Espíritos, item 12. Deixa eu botar minha lanterninha aqui que eu não estou enxergando bem e não tenho o óculos do Aloísio. Kardec vai dizer o seguinte, não vai adiantar, meu grau é outro, vamos lá. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma abandona, como o faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. Então, Kardec deixa claro aí que a morte é apenas destruição do envoltório corporal. A gente até entende isso, Aloísio, mas como é difícil lidar com a morte, mesmo sabendo, mesmo tendo a certeza de que a vida continua. Mas isso é natural, Eduardo, porque, veja você, uma das leis naturais é a lei de conservação. Então, a lei de conservação nos faz buscar viver a vida física. E, muitas vezes, quando nós desavisados, nós nos apegamos à vida física, como sendo a verdadeira vida, quando não é. Mas essa dificuldade será tão maior ou menor, quanto nós estivermos apegados à vida física. Nós temos um exemplo que é quase contemporâneo, um pouquinho antes da gente, que é de Adelaide Câmara, que é a nossa aura celeste, que era uma pessoa que alcançou um estágio evolutivo tão grande, tão elevado, patamar elevado, certo? Que ela fez a sua própria desencarnação, exceto o cordão prateado. Exceto o cordão prateado, que quem desata é a espiritualidade. Então você vê, não é a falta de apego, certo? É a vida física, certo? Apesar de que nós a vivemos, e ela viveu intensamente a vida física praticando o amor ao próximo. Mas é o desapego, certo, às coisas materiais. A vida física é uma vida material, em que nós devemos aproveitar para o crescimento, visando o patamar evolutivo moral na vida espiritual. Então, isso é que nós temos que entender,
certo? Ninguém, na realidade, tem um ditado que diz que o espiritismo matou a morte, certo? Mais ou menos, né? Matou a morte entendendo que o espírito é imortal, certo? Mas não a morte física. A morte física, nós também aprendemos no Livro dos Espíritos que é a única fatalidade na vida do homem, é que vai desencarnar, certo? Não tem, ninguém escapa dessa. Então é uma fatalidade, é algo inevitável. Mas nós não gostamos porque nós nos apegamos à vida física. Mas isso é outra história. Isso é outra história. Nós estamos falando aqui do espírito, propriamente dito, né? Então, quando ocorre a morte física, certo? Quem morre é o corpo físico. Ele dá o exemplo aqui, né? A borboleta com a crisálida. Então, o corpo físico vai-se, mas o espírito com o seu corpo fluídico ou perispírito, esse permanece. Tá? Essa ideia que você estava falando, lembrando, matou a morte, é que o espiritismo vem matar a ilusão de que alguém morre, não é? Acaba com a ilusão. Ninguém se iluda, porque somos imortais. Então, algum comentário, Eduardo? Ou vamos para o item 13? Vamos para o item 13. Então vamos lá. Então diz aqui Kardec: a morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. E uma vez libertado deste fardo, não lhe resta mais que ao seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. Então, olha, mais uma vez, Kardec deixando claro aqui e chamando o corpo físico de um fardo. E é pesado. Né? O corpo físico é algo impressionante. A Miranda lembrava em outro programa o livro Voltei, do irmão Jacó, pela psicografia de Chico Xavier, e ele relata, né, que ele, antes de morrer, ele estudou tudo que é livro sobre morte. Ele leu o livro A Crise da Morte, do Ernesto Bozano. Ele leu a André Luiz, tratando aí da questão da morte. E ele diz, olha, de tudo que eu li, é uma pálida imagem da realidade. Porque ele fala que a sensação de espírito livre é algo impressionante, né? Por isso que tem tudo a ver com o que Kardec fala aqui sobre o fardo, que é o corpo físico. Você vê que a obra de Allan Kardec com a obra de Chico é impressionante como elas se complementam, são similares. A obra de Chico vem trazer aí diversos exemplos que demonstram aquilo que Kardec traz aqui na teoria de uma forma muito clara. E esse livro é bastante interessante, o livro Voltei, porque mostra um espírita, que era o irmão Jacó, que na verdade é um pseudônimo, ele era o Frederico Figner, acho que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e ele vem falando pra gente, dentro daquilo que é possível para ele encontrar analogias do que é a sensação que Kardec coloca aqui, de se libertar do fardo, que é o corpo físico. Isso. Lembrando que o corpo físico é uma bênção. Sim. Porque sem ele não nos educaríamos, né? Essas lutas que enfrentamos através dele têm o objetivo de nos ajustar a emoção, o pensamento, as experiências, porque só vai sentir-se nesse nível aquele que sai naturalmente. Aqueles que pensam libertar-se do corpo físico para entrar nesse estágio, tentando dar um salto no vácuo, não vai conseguir. Nós falamos aqui há 3 programas com a Luísa, você não estava, devia estar soltando pipa. A gente falou do Dr. Raymond Moody Jr., que ele diz que as pessoas que passaram pela experiência de quase morte com tentativa de suicídio, essas disseram, nunca mais tentaremos. Vida além da vida, nesse livro, né? Porque eles perceberam a realidade que um suicida vai enfrentar. E ao invés de se libertar de um fardo, que seria o corpo físico, eles estariam com uma situação 10.000 vezes pior um martírio do que está no corpo. Então, muito bem lembrado aí por Maria de Fátima Miranda, valorizemos
este corpo físico, que é um fardo, mas um fardo necessário ao nosso progresso moral. Mas o conhecimento, mas esse conhecimento que nós estamos buscando hoje nos ajuda a administrar melhor as dificuldades que enfrentamos através do corpo físico, porque o acaso não existe, o sofrimento físico, a enfermidade, as lutas, as dificuldades, elas têm o objetivo nobre da nossa educação espiritual. Já que nós enveredamos por esse caminho, é muito importante nós entendermos também que quando da ocorrência da morte física, não muda muita coisa, não. Porque quando nós voltamos ao plano espiritual, quando nós nos apresentamos no plano espiritual, nós não nos tornamos nem sábios nem santos. Nós nos apresentamos lá como nós saímos do corpo físico, como nós deixamos o corpo físico, com todos os nossos conhecimentos e com todo o nosso estágio de evolução moral. Então, veja bem, quem quiser ir um pouquinho além disso, eu sugeria que lesse uma obra de André Luiz, que é Obreiros da Vida Eterna. É muito interessante porque ele vai num crescendo, né? Ele primeiro fala da preparação, depois ele fala da interação com o mundo físico, depois ele fala da ajuda àqueles que estão encarnando, e depois, em Obreiros da Vida Eterna, ele fala da desencarnação e fala como chegam ao plano espiritual aqueles espíritos em função daquilo que levam consigo de conhecimento e de evolução moral. Então nós vemos que apesar de muitas vezes o merecimento de cada um, e não são só espíritas não que ele aborda ali, ele aborda de várias religiões, mas sempre com a sua produção na caridade, certo? Então, como chega no plano espiritual e como eles se desvencilham do corpo físico com as consequências e como eles carregam para o plano espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que as únicas coisas que são nossas e que nós levamos conosco são a asa da evolução intelectual e a asa da evolução moral. Então essas duas são nossas, certo? O resto, nada disso é nosso, e nós, de um modo geral, nos apegamos ao resto, e não a essas duas asas que efetivamente nos darão as condições de nós melhor ou pior nos apresentarmos no mundo espiritual. Vamos avançar aqui mais um pouquinho? Vamos lá. Então, você que está chegando, o programa Luz na Penumbra, estudo do livro Que é o Espiritismo. Eu sou Eduardo Araújo, estou aqui com Aloysio Guigino e Maria de Fátima Miranda. Nós estamos no capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo, tópico 2 Espíritos, e agora vamos ler o item 14. Kardec diz: a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo, constitui o ser chamado de espírito. Então, muito bom aí, Kardec colocando essa didaticamente, né, que quando unidos, corpo físico, perispírito e alma, somos nós, aqui encarnados. Quando perdemos o corpo físico e permanece o perispírito e a alma, e aí é a condição de espíritos que nós somos e seremos um dia desencarnados. E ele faz uma observação. A alma é, assim, um ser simples, o espírito, um ser duplo, e o homem, um ser triplo. Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente. Isto é, o princípio inteligente é aquele que antecede o período humano, né? O reino aí mineral, vegetal, animal. Então Kardec até preferiria usar o termo alma nesse sentido. E o termo espírito, com E maiúsculo, para o ser semimaterial, formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas, como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria,
nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas, uma pela outra. É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo. Do mesmo modo, porque se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias. Filosoficamente, porém, é essencial fazer-se a diferença. Olha, essa nota de Kardec é o futuro da nossa compreensão. Porque não temos como conceber esse princípio inteligente dissociado da matéria. Somente quando nós já temos uma conduta moral e outras coisas, porque aí já é o sentimento. Kardec, ele nessa nota aqui, quando eu leio, eu fico percebendo, é o que ele sente nesse estudo. Por isso que ele colocou, como nós não podemos conceber a nível racional. Mas quando se conquista certo nível de maturidade que gera de Kardec, ele faz isso porque não é com a razão que ele percebe, mas com a emoção. Sentimento. E aí, Aloysio Guigino? Não, nada a acrescentar depois dessa brilhante colocação. Então avançamos aí, avançamos para o lembrando que brilhante é marca de sabão. Isso. Item 15. Que limpa as nossas imperfeições. Isso, vamos nós. Item 15. Allan Kardec continua dizendo o seguinte: os espíritos revestidos de seus corpos materiais constituem a humanidade, ou mundo corporal visível. Despojados desses corpos, formam o mundo espiritual, ou invisível, que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Sem disso desconfiar, como vivemos no meio do mundo dos infinitamente pequenos de que não suspeitávamos, antes da invenção do microscópio. Fantástico aí, mais uma vez, a analogia de Kardec, porque nós estamos aqui, como dizia Paulo de Tarso em uma de suas epístolas, cercados por uma nuvem de testemunhas. Aloysio Guigino. Eu ia frisar isso aqui, você foi mais rápido. Li seu pensamento. Porque isso aqui é fundamental para nós, porque na criação tudo convive, simultaneamente. Então nós que estamos aqui encarnados não temos a percepção de ver aqueles que não mais estão aqui encarnados, mas eles estão ao nosso redor. E isto vai determinar uma série de consequências que vamos entender quando nós falarmos da nossa sintonia, porque nós estaremos sofrendo as influências daqueles com os quais nós sintonizamos. É como se fosse um receptor de rádio, né? Se nós sintonizamos numa estação, nós vamos ouvir aquela programação. Se nós mudamos a estação, vamos mudar outra programação. E se nós gostamos, nós ficamos nela. Se nós não gostamos, nós mudamos. Então essa sintonia com esses desencarnados que estão ao nosso redor, ela estará ocorrendo sempre, apenas em função da nossa sintonia, nossa vibração, nós estaremos acessando a bons espíritos ou a espíritos ainda problemáticos. Isso nós temos que entender, porque nós temos que nos policiar, é por isso que vem aquela célebre colocação de Jesus, vigiai e orai. E a ordem é essa, hein? Porque sem a vigilância nem orar a gente consegue. Então, essa vigilância diz respeito a nós aceitarmos ou repelirmos influências negativas. O Chico tem uma colocação, um pensamento que eu gosto imensamente e que explica isso que eu estou falando aqui. E o Chico dizia o seguinte: eu não posso evitar que um pássaro voe sobre minha cabeça. Não, nenhum de nós pode. Isso fazendo uma relação, eu não posso evitar que venham pensamentos negativos ou vibrações negativas. Mas ele termina: mas eu posso evitar de deixar que construam um ninho sobre minha cabeça. Isto é, eu posso evitar de
assimilar, de aceitar aqueles pensamentos, aquela influência negativa que chega até mim. E é por isso que nós temos que estar sempre vigilantes para repelirmos essas vibrações negativas, porque elas nos trarão problemas. E nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas, conforme o Eduardo lembrou, certo? Palavra de Paulo de Tarso, certo? Então isso daí é fundamental. A criação, ela está toda aqui ao nosso redor. Não existe um compartimento para colocarmos os maus espíritos, outro compartimento para nós colocarmos os bons espíritos. Eles estão todos ao nosso redor e nós estaremos percebendo aqueles com os quais nós sintonizamos, ou sofrendo as influências daqueles com os quais nós sintonizamos. Isso é muito importante. Daí a importância de selecionarmos bem a nossa companhia mental, porque a nossa verdadeira companhia é mental, não é? É essa companhia que tem intimidade conosco. Os espíritos, eles são atraídos para nós, os espíritos inferiores, como mosca para as coisas que não têm saúde, não é? Os dejetos. E os bons espíritos também são atraídos para nós através dos pensamentos, ideias e emoções que são salubres, que são saudáveis. Então, a nossa verdadeira companhia é mental. Daí a importância de lembrarmos Santo Agostinho, quando nos convida, aquela pausa no final do dia, uma reflexão e a oração. Porque a oração é o recurso de higienização mental. Quando nós oramos ao final do dia, aqueles espíritos que foram atraídos para nós pela nossa invigilância, eles serão socorridos através de nós, porque quando nós oramos, os benfeitores vêm, nos assistem, e eles também têm chance de serem socorridos, a menos que não desejem. Não é? Então, a oração se faz necessária. Para Santo Agostinho e os bons espíritos nos deixarem esses alertas, é porque são de vital importância. Espírito superior não desperdiça tempo com algo que não é extremamente útil. Você está falando da prece e nós estamos falando da sintonia, e toda vez que nós percebemos alguma coisa ruim que vem à nossa mente, a prece é o antídoto para isso tudo. Porque no Livro dos Espíritos tem uma questão, 659, que diz o seguinte: quando nós oramos, nós falamos, nos lembramos de Deus, falamos com Deus e atraímos para junto de nós os bons espíritos, isto é, as boas influências. Então nós temos um antídoto para nos livrarmos dessas más influências. E aqui eu trago, que a gente leu, a passagem de Paulo, foi numa epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, quando ele diz: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, é o que o Aloysio tinha comentado ali também, que Paulo nos alerta, que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, mas precisamos estar atentos, portanto, ele coloca aqui o pecado, que é a conduta equivocada, a conduta moralmente equivocada, para que a gente não se torne vítima dessas testemunhas, desses espíritos que ainda vibram nas faixas do mal. Mas que o objetivo, que a gente corra naquilo que nos está proposto, diz o Paulo, para sintonizarmos com as boas testemunhas, isto é, os bons espíritos, que estão sempre ao nosso lado e apenas esperam que a gente faça a nossa parte para poderem nos auxiliar naquilo que for possível e permitido, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa, agradecendo a todos pela audiência, pelo carinho. O programa está disponível aí no site da Rádio Rio de Janeiro, radioriodejaneiro.am.br, e também no nosso canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Muita paz a todos, Aloysio e Gino. Muita paz, e vamos marcar o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele há de querer. Que Jesus nos conduza, muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, queridos amigos. Aqui estamos mais uma vez para a nossa caminhada pelas páginas da Revista Espírita. No programa de hoje nós vamos, no exemplar de abril de 1868, à sessão Dissertação Espírita, escolhendo a matéria Instrução das Mulheres, transcrição de uma mensagem recebida em Joinville, não Joinville de Santa Catarina, Joinville da França, lá em 1868, no departamento Haute-Marne, em 10 de março de 1868, médium Senhora P. Kardec não identifica a médium qual foi. A matéria se inicia da seguinte maneira. Neste momento, a instrução da mulher é uma das mais graves questões, porque não contribuirá pouco para realizar as grandes ideias de liberdade que dormitam nos fundos dos corações. Honra aos homens corajosos que tomaram a iniciativa. Eles podem, de antemão, estar certos do sucesso de seus trabalhos. Sim, soou a hora da libertação da mulher. Ela quer ser livre e para isto deve libertar a sua inteligência dos erros e dos preconceitos do passado. É pelo estudo que ela alargará o círculo de seus conhecimentos estreitos e mesquinhos. Livre, ela fundará a sua religião sobre a moral, que é de todos os tempos e de todos os países. Ela quer ser e ela será a companheira inteligente do homem, sua conselheira, sua amiga, a instrutora de seus filhos, e não um joguete do qual se servem como uma coisa e que depois deixam de lado para tomar uma outra. Ela quer trazer a sua pedra ao edifício social que se ergue neste momento ao poderoso sopro do progresso. Parece de 2018, né, queridos irmãos? Não com tantas tintas assim, a coisa evoluiu muito, mas a verdade é que ainda precisa haver muito mais respeito na sociedade, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, pelas mulheres, pelo papel delas, pelo papel que os espíritos reencarnados em corpos femininos têm a cumprir na sociedade. Não há nenhuma justificativa, à luz da doutrina espírita, de um espírito reencarnado num corpo de homem maltratar, desrespeitar, enfim, não ter todo carinho, toda atenção por aquele outro espírito que está reencarnado num corpo de outro sexo. E vale a pena lembrar que essa matéria é de abril de 1868, então tem mais de 150 anos, é de 150 anos atrás, e precisa realmente ser relembrada, motivo pelo qual nós a escolhemos para o dia de hoje neste programa. Interessante é que tem nesse texto que nós lemos há pouco, vale a pena eu comentar o seguinte: é pelo estudo que ela largará o círculo de seus conhecimentos estreitos e mesquinhos. Essa palavra mesquinhos aqui é muito agressiva, não é uma coisa sequer aceitável. Mas por que está escrito assim de uma maneira tão, usando uma linguagem moderna, tão machista, dizendo que o estudo, que o círculo
dos conhecimentos da mulher eram estreitos e mesquinhos, porque justamente havia todo um procedimento sistemático, organizado, de se impedir que a mulher crescesse intelectualmente como os homens tinham oportunidade de crescer. E isso até há algumas décadas aqui no Brasil ainda havia isso. Eu lembro que na minha juventude, que já fazem bastante anos, mas não séculos, as moças eram proibidas de fazer curso superior principalmente pelos pais. Mas as mães apoiavam, porque estavam inseridas naquela cultura. Então, há 150 anos atrás, era muito pior. Então, hoje, realmente, há em todo o mundo um movimento bastante grande de emancipação da mulher, do respeito à mulher, da oportunidade igual para os homens e para as mulheres, e isso está muito flagrante, gritando nessa matéria que nós estamos estudando agora, na Revista Espírita de abril de 1868, na seção Dissertação Espírita, matéria de título Instrução das Mulheres. Vamos continuar a ler a mensagem. É verdade que, uma vez instruída, ela, a mulher, escapa das mãos daqueles que dela fazem um instrumento. Como um pássaro cativo, ela quebra a sua gaiola e voa para os vastos campos do infinito. É verdade que, pelo conhecimento das leis imutáveis que regem os mundos, ela compreenderá Deus de modo diferente do que lhe ensinam. Não acreditará mais num Deus vingador, parcial e cruel, porque sua razão lhe dirá que a vingança, a parcialidade e a crueldade não podem conciliar-se com a justiça e a bondade. O seu Deus, dela, será todo amor, mansuetude e perdão. Mais tarde, ela conhecerá os laços de solidariedade que unem os povos entre si, e os aplicará em seu redor, espalhando com profusão tesouros de caridade, de amor e de benevolência para com todos. Seja qual for a seita a que pertença, saberá que todos os homens são irmãos, quer dizer, todas as pessoas são irmãs, o parênteses foi nosso, e que o mais forte não recebeu a força senão para proteger o fraco e o elevar na sociedade ao verdadeiro lugar que deve ocupar. Queridos irmãos, só vamos fazer um comentário aqui. Esse parágrafo é tão claro, tão forte. Vou fazer só um comentário. Em 1868, a mensagem do Espírito está dizendo: mais tarde ela conhecerá todos os laços de solidariedade, etc, etc. Ou seja, assumirá esse papel super relevante que sempre teve e terá cada vez mais na sociedade, espalhando com profusão, vou repetir o texto, espalhando com profusão tesouros de caridade, de amor e benevolência para com todos. Este é o papel da mulher. E continua o Espírito fechando a sua mensagem, transcrita por Kardec na sessão Dissertação Espírita, no exemplar de abril de 1868 da Revista Espírita. Sim, a mulher é um ser perfectível como o homem, e suas aspirações são legítimas. Seu pensamento é livre, e nenhum poder do mundo tem o direito de a escravizar ao sabor de seus interesses ou de suas paixões. Ela reclama sua parte de atividade intelectual e a obterá porque há uma lei mais poderosa que todas as leis humanas, a do progresso, a qual toda a criação está submetida. Vamos enfatizar. Aqui em 1868, o texto está falando que a mulher reclama sua parte
de atividade intelectual, essa já conquistou, mas precisa conquistar muito mais. E vamos relembrar o parágrafo anterior. Além de a mulher crescer intelectualmente, conquistar os mesmos patamares intelectuais, de titulação acadêmica, inclusive, de postos em grandes empresas, inclusive, ela precisa ser, porque ela é que cuida do lar, cuida das crianças. Ela terá, sim, que fazer e costuma fazer, espalhar tesouros de caridade, de amor e de benevolência para com todos. É a grande função da mulher na sociedade. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Queridos irmãos, a matéria termina com um comentário de Kardec, que nós vamos ler e depois comentar. É uma observação que ele faz após transcrever a mensagem. Temos dito e repetido muitas vezes: a emancipação da mulher será a consequência da difusão do espiritismo, porque ele funda os seus direitos não numa ideia filosófica generosa, mas sobre a própria identidade do espírito, provando que não há espíritos homens e espíritos mulheres, que todos têm a mesma essência, a mesma origem e o mesmo destino. Ele consagra a igualdade dos direitos. Antes de comentarmos o trecho que acabamos de ler, queridos irmãos, nós vamos lembrar que Kardec, muito jovem, 20 e poucos anos de idade, não tinha 30 anos, ele escreveu um ensaio para a Academia de Ciência da França, a época em que se pretendia fazer uma reforma do ensino na França. Então ele, o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, escreveu um ensaio justamente a respeito da emancipação da mulher, da defesa dos direitos da mulher. E esse trecho dele aqui, nós vamos enfatizar também. O espiritismo vai ser um fator grande de libertação da mulher, de emancipação. Por quê? Porque ele esclarece o espírito, esteja encarnado como um homem, esteja encarnado como mulher. Ele esclarece a respeito do que somos, de onde viemos, para onde vamos, que nós somos seres criados por Deus, temos por destino a perfeição que o espírito pode alcançar e que somos todos irmãos em caminhada e que, portanto, ninguém pode se considerar superior ao outro, porque, às vezes, no uso da força, o espírito encarnado num corpo de homem, ele submete a mulher, mas, muitas vezes, e como isso acontece, ele está querendo submeter pela força uma mulher que lhe é superior moralmente. Por isso que ele sente necessidade de usar a força para submetê-la. Por falta de argumento, por falta de uma autoridade moral legítima, por falta de um respeito moral que a mulher lhe tem, ele usa da força para impor a sua vontade, para impor aquilo que ele acha o certo. É uma demonstração de inferioridade espiritual. E continua Kardec pela Revista Espírita de abril de 1868, na seção Dissertação Espírita, matéria de título Instrução das Mulheres. Continua então Kardec. A grande lei da reencarnação vem, além disso, sancionar este princípio.
Desde que os mesmos espíritos podem encarnar, ora como homens, ora como mulheres, disso resulta que o homem que escraviza a mulher poderá ser escravizado por sua vez. Que assim, trabalhando pela emancipação das mulheres, os homens trabalham pela emancipação geral e, por conseguinte, em proveito próprio. Então, queridos irmãos, a lei da reencarnação simplesmente demonstra que a questão de ser homem ou mulher é o grau de necessidade do espírito naquela reencarnação. E se um espírito que hoje reencarna como homem, na próxima encarnação poderá vir como mulher. Da mesma forma que um espírito que reencarna nesta encarnação já rico, nasce no chamado berço de ouro, na próxima encarnação ele pode reencarnar como pobre, já desde o berço na pobreza. Aquele espírito que hoje é lourinho de olhos azuis, na próxima encarnação pode reencarnar negro. Enfim, não há nenhuma diferença entre esses espíritos em termos de essência espiritual. Cada um tem o seu grau evolutivo, mas todos nós somos simplesmente espíritos reencarnados. E fecha Kardec, então, o seu comentário da seguinte maneira. O anterior ele focou nos homens, até dizendo que era de interesse dos homens cuidar da emancipação das mulheres, respeitá-las e ajudá-las a cada vez mais evoluírem. Agora ele foca nas mulheres. É Kardec falando. As mulheres têm, pois, um interesse direto na propagação do espiritismo, porque ele fornece em apoio de sua causa os mais poderosos argumentos que jamais foram invocados, e remete o leitor para a Revista Espírita de janeiro de 1866 e de junho de 1867, que nós anteriormente neste programa já estudamos essas matérias aqui referenciadas, e nós sugerimos que vocês, ouvintes, retomem lá em janeiro de 1866 e em junho de 1867, matéria correlata como Kardec sugere. Vale ressaltar, queridos irmãos, que nesse parágrafo com que fecha a sua observação, Kardec está dizendo, de uma maneira até muito interessante, que com o esclarecimento que o Espiritismo traz ao espírito que está reencarnado como mulher, ele vai ter plena, total e absoluta convicção dessa igualdade, dessa necessidade de ser assim, como a matéria desenvolveu, né, e nós estamos estudando aqui nesse programa. Então, as mulheres têm interesse direto nisso, e esse interesse direto acaba sendo dando como resultado que elas vão ser propagandistas, né, propagadoras, melhor dizendo, da doutrina espírita. Por quê? Porque vão estudar a doutrina, vão conhecer a doutrina, vão entender isso muito bem, vão se sentir livres, cada vez mais livres, e vão, evidentemente, irradiar isso em torno de si, no lar, no trabalho, no ambiente social em que vivem. Enfim, realmente, a mulher que até então submete ao homem, que não tem presença diante das coisas, das situações, porque se sente inferior, ela se esclarecendo, ela aprendendo aquilo que a doutrina nos ensina, ela vai saber exatamente o que ela é, que ela é um espírito imortal,
passível de tanto progresso quanto o espírito que está reencarnado no corpo de homem, ou mais ainda. E então, com essa liberdade interior, ela vai realmente, daí para frente, fazer um progresso intelectual e moral cada vez maior. Esta matéria, queridos irmãos, para aqueles que porventura tenham ligado à rádio há pouco tempo, essa matéria, como dissemos no início do programa, ela foi publicada em abril de 1868. Então, tem mais de 150 anos. E, lamentavelmente, ainda hoje, há pessoas que não são só os homens que às vezes são machistas, usando uma linguagem moderna. Às vezes, a mulher também é machista. Por exemplo, uma mãe que acha que tem que criar o seu filho para mandar na esposa, para mandar na namorada, para mandar nas mulheres. Infelizmente, há mulheres, espíritos reencarnados como mulheres, que têm até essa prática de dar educação desse tipo aos seus filhos. Então, essa mensagem, ela é válida ainda hoje, e deve ser por cada um de nós o mais possível divulgada essa posição da doutrina espírita de absoluta igualdade entre os espíritos reencarnados, igualdade de oportunidade, igualdade de conquista do conhecimento, capacidade de evoluir, de crescer, de se emancipar intelectualmente e evoluir cada vez mais moralmente. E cada espírito assim, reencarnado, que assim pense, que assim sinta e que assim haja, ele será realmente um fator de efetivo progresso para si mesmo e para aqueles que o cercam. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, queridos irmãos. No próximo estaremos de volta com muita alegria, muita saúde, muita paz. Até a próxima semana. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,